Olá pessoal da Medflix, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou um dos fundadores da Medflix e eu vim aqui apresentar um programa que a gente sempre quis fazer aqui no nosso canal, que se chama Anamnese Profissional, um olhar aprofundado sobre a carreira médica. Para tentar entender um pouco de qual foi a trajetória, qual foram os caminhos traçados pelo médico para chegar até onde ele chegou. Quem sabe isso não pode te ajudar também. Então hoje o nosso primeiro convidado do primeiro programa da Anamnese Profissional é o Dr. Fábio Castro, que eu agradeço muito de tá concedendo essa entrevista para a gente aqui e um pouco desse bate-papo. Então vai ser mais um bate-papo onde a gente vai explorar primeiro a trajetória do Dr. Fábio, por onde ele passou, e se ele mesmo tem algumas dicas para você, profissional que está ou começando agora a medicina ou mesmo no meio da carreira aí e quem sabe quer explorar outras alternativas também, né? Então, para introduzir o Dr. Fábio, um pouquinho da carreira dele, né? Só para explicar um pouco quem é o Dr. Fábio. Ele tem um título de especialista em alergia e imunologista. Ele é mestre em alergia e imunopatologia pela faculdade aí, pela USP, né? Pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor em alergia pela Universidade de Heidelberg. Ele tem livre docência também pela USP e hoje aí atua como médico diretor da Clínica Cross e também do IMA Brasil. Então, primeiro eu queria agradecer ao Dr. Fábio por ter vindo aqui e queria entender um pouco quem que é o Dr. Fábio pelo próprio Dr. Fábio. Eu que agradeço o convite, é um prazer, acho uma ideia fantástica, eu gosto muito da Medflix, dessa plataforma Medflix, com esse ensino, né, médico, essa difusão de conhecimento, eu gosto muito. E adorei o tema, por isso que eu me dispus a vir aqui, eu gostei muito desse programa. Você já falou mais ou menos o currículo, né, mas eu fiz a Faculdade de Medicina do ABC, logo que eu terminei eu fiz residência em pediatria. Eu lembro que na época, apesar de gostar da pediatria, eu não estava muito satisfeito com a minha profissão, mas conheci uma pessoa fantástica que me abriu um leque de possibilidades que daí minha vida mudou completamente. Eu fui para a USP, lá eu fiz especialização em imunologia. A pessoa que eu conheci foi o professor Júlio Cross, que foi um pai profissional, né? Aí eu fui para a USP, fiz minha especialização em imunologia clínica, já não mais pediátrica, clínica e alergia, e logo depois entrei no mestrado, na USP mesmo, fiz o meu mestrado, fui para a Alemanha, uma fase difícil, tensa, mas muito boa. Eu recomendo a todos que pensem nisso, todos estão começando ou que estão acabando a faculdade agora, pense muito em fazer uma coisa fora, uma especialização, porque além de você ter um acréscimo profissional, você ganha muito de experiência de vida. Voltei, passei num concurso no INSS, foi a única vaga aberta no Brasil em alergia e imunologia, eu passei. Depois, logo em seguida, passei também como professor, como médico assistente do Hospital das Clínicas, do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas, e logo depois fiz a minha livre docência e passei no concurso para professor da Faculdade de Medicina da USP, na disciplina de Imunologia Clínica e Alergia. E aí eu passei a ser professor livre-docente associado, né? Que é a carreira antes do titular é o professor associado. Hoje eu sou supervisor do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas e professor associado da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia. É isso. E tem a parte privada também, né? Que foi uma coisa difícil, manter as duas carreiras paralelas é uma coisa interessante, mas difícil, né? Que é a parte privada também que eu fiz. Que coordeno, que sou diretor clínico da Clínica Cross e também montamos o Instituto de Pesquisa, que é o Instituto de Medicina Avançada, o IMA Brasil. Muito legal. Então, daqui a pouco a gente vai entrar também no detalhe dessa gestão da parte privada e administração também dessa carreira, né, a carreira acadêmica. Acho que isso é um desafio para muitos médicos. Então, vamos começar pelas perguntas. A primeira pergunta, o que foi ou o que é
o que é importante numa carreira, no desenvolvimento de uma carreira médica? A carreira médica é árdua, né? Todo mundo, é uma profissão fantástica, mas é árdua, né? É muito estudo, muito trabalho, se vocês viram, né? Quantas coisas a gente teve que fazer. Mas eu acho que já o primeiro conselho, né? O segundo conselho, porque eu já dei né? De viajar para o exterior, um segundo conselho é que nunca esqueça da premissa básica sua, que é o que você quer, que é tratar o seu paciente. Então, tudo que você faz tem que ser voltado para a melhora disso, né? Então, isso é muito importante. É difícil escolher uma espécie. Tem gente que já entra na faculdade sabendo o que vai fazer, mas eu não aconselho isso. Eu acho que tem que deixar a cabeça bem aberta, ver todas as possibilidades, são muitas possibilidades. Evidentemente, a gente é influenciado, às vezes, por professores que você gosta, professores bons, e acaba fazendo aquilo. Por momentos também, que nem nós estamos passando agora, o momento da pandemia, então a infectologia, a própria imunologia está bem assim, em evidência, né? E isso acaba também estimulando as pessoas a fazerem. Então isso é muito interessante, muito legal, mas é assim, né? É muito trabalho, tem que ter muito estudo, sempre manter o foco naquilo que você está fazendo, com planos futuros de metas para atingir, sempre com muita humildade, acho que é importante, e sem esquecer o mais importante, que é o paciente. Muito legal. E o que foi um fator decisivo para escolher, dentre todas as especialidades, a alergia? E como eu falei para você, eu tive uma influência muito grande do professor Júlio Crossi, que ele era uma pessoa fantástica, a gente conversava muito, ele era muito legal, uma pessoa inteligente, né, muito aberta, muito boa pessoa, e a gente conversava muito, eu trabalhava junto, ele foi meu orientador de mestrado, ele me orientou para que país ir e assim por diante, né, e foi legal. Então ele com certeza foi uma pessoa que influenciou muito. E a alergia e imunologia é muito legal, né? É uma especialidade muito legal. A alergia é quase detetive, né? Você fica procurando as coisas. A imunologia, ela está em quase todas as outras especialidades, né? Você vai encontrar imunologia forte, né? Como nós estamos vendo agora, né? E isso eu acho que foram as coisas que me influenciaram. E a Universidade de São Paulo é uma universidade com muita tradição, muito boa, né? A gente tem chance de ter alunos inteligentes, pós-graduandos, muito bons, né? Então, essa comunicação, esse contato com eles é excelente. Eu acho esse ponto legal dos alunos e da nova leva que está entrando, e cada vez, a gente sabe que no Brasil, cada vez o número de médicos, na verdade, alunos que estão ingressando na faculdade de medicina, ele aumenta exponencialmente. Então, a curva de novos médicos está crescendo. Ou seja, o mercado está ficando mais competitivo, mais gente, e pessoas que agora estão se formando e têm que se preocupar com outras coisas. O médico hoje, ele tem que se preocupar ele tem que ter outras habilidades do que o médico do século passado. Então, eu queria conversar um pouco disso. Como é que é o médico hoje versus o médico do século passado? A diferença é enorme. Primeiro, o médico de antigamente estava num pedestal, né? E o paciente abaixo. Hoje já não é mais assim, né? Hoje, às vezes, até é o contrário, né? Hoje, eu lembro quando eu era pequeno, a gente tinha que se arrumar, tomar banho para ir no médico. Hoje não, hoje a pessoa vai de chinela havaiana, de bermuda, vai falando no celular, às vezes nem dá atenção para o que está falando. Enfim, tem uma série de diferenças hoje, né? Hoje tem a internet, tem a comunicação, que é muita gente analisa as coisas no Google, então já vem achando que conhece bem a própria doença, então mudou muito. E antigamente era essa mudança do ser para o ter, né? Então hoje a gente quer ter tudo, né? Mas, então, com certeza mudou demais. Mas as pessoas que estão vindo, a base de tudo é muito parecida, né? E você falou bem, Pedro, a gente tem algumas formações que a gente não tem. Por exemplo, formação econômica. Então você vai sair, vai montar um consultório e você não sabe fazer uma administração adequada. Contabilidade. Você não sabe a parte psicológica também, você não tem um aprofundamento maior nisso. É uma interação, então tem que ter uma empatia, esse é um ponto importante. A empatia com o paciente é muito importante. Então tem coisas aí que você
a gente não está preparado, e você vai se preparando. Eu até costumo falar para os residentes, pós-graduandas, que é interessante como você demora para perceber que mudou de patamar, né? Então você é estudante, quando você passa para residente, você ainda continua estudante um tempo. Você não percebe que você já é médico, você ainda acha que é estudante. Aí do residente você passa para o... Aí quando passa para o R2, R3, já fala, opa, peraí, eu já sou médico e tal. Aí passa a ser preceptor ou um assistente, ele ainda está residente, né? Então demora um pouco para as pessoas perceberem a mudança desses patamares, porque quando você muda de patamar, automaticamente a responsabilidade aumenta muito, que é outra palavra-chave, hein? Humildade, a ética é importante, a empatia e essa percepção de tudo isso acontecendo é muito importante. E tem também as mídias sociais, né? As mídias sociais é um ponto importante que hoje, acho que se antes o médico... Então, como é que o médico se destacava? Então, pensando em número de pacientes que o médico tem, aí mais para um ênfase mais de consultório, mais privado. Então, como é que era antes para ter pacientes, ou seja, para ser reconhecido como um ponto de referência para pacientes, e hoje? Aí já até me adiantando, eu vejo que hoje as mídias sociais elas têm um papel crucial aí para esses novos médicos ou os médicos bem antenados na mídia social. Então, entrou outro fator também, uma outra skill, né, uma outra habilidade importante. Que o médico mais antigo não tem, né? E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter uma mudança aí. Eu acho até que nesse momento, talvez pela própria pandemia, está havendo um exagero, né? Está até banalizando um pouco isso, as informações estão muito exageradas, né? Mas isso que você está falando vai acontecer com certeza. Eu sempre brincava assim, com os médicos que trabalhavam comigo, os meus pós-graduandos. Eu falava assim, para os alunos, eu perguntava assim, olha, só duas pessoas se interessam pelo seu currículo. Quem são essas duas pessoas? Aí de cara todos falavam, sua mãe, seu pai. Eu falava, não, sua mãe e seu pai querem te ver na televisão. Eles não estão interessados no seu currículo. Então só tem duas pessoas que se interessam pelo seu currículo. Você e seu concorrente direto. Isso era assim, agora não é mais. Hoje as pessoas investigam na internet, olham o seu currículo, vai no currículo Lattes, vai ver o que você fez, e aí é que começa o problema, porque às vezes existem exageros, né, de currículos, exageros das coisas. Mas as pessoas analisam dessa forma, né? E antigamente era outra estrutura. Muito bom. E aí, nesse contexto, como é que faz para subir degraus na medicina de uma maneira geral? E aí, mais importante ainda, como é que você sabe que você chegou lá em cima? A medicina é uma construção que você tem que colocar tijolinho por tijolinho. Não adianta querer pular fases. Eu sou contra isso. Eu acho que a pessoa tem que fazer com calma, alicerces fortes, pesados, sempre mantendo a sua rede de relacionamento, mantendo a forma de atuar, porque nem sempre a gente tem que entender, ou as pessoas têm que entender que nem sempre o médico está bem. O médico também sofre doença da família, falta de dinheiro, uma série de coisas, pode estar uma dor de cabeça naquele dia, mas você tem que tentar ser o mesmo, né? Ter aquela identidade e ser sempre o mesmo com o paciente principalmente. Bom, mas como é que você sabe que está subindo? Isso é uma teoria, não existe nada escrito sobre isso, é uma teoria minha. Você percebe que você mudou de patamar, no primeiro nível é quando os pacientes passam com você, gostam e começam a indicar outros pacientes. Então isso é o boca a boca, isso é importante, você já está subindo patamar. Quando é que você sobe outro nível? Quando os médicos começam a te indicar, os médicos de outra especialidade começam a te indicar. Isso é importante. E o último nível é quando os médicos da sua especialidade começam a te indicar ou passam com você. Então você sabe que você conseguiu chegar naquele ponto importante. Porque falar topo de carreira é uma coisa difícil, né? Topo de carreira o que é? É o currículo? É o dinheiro? É a satisfação pessoal? O que é o topo da carreira, né? Cada um tem uma forma de encarar esse topo da carreira, né? Mas isso é uma forma. Se os médicos te consideram, te indicam pacientes, médicos da sua especialidade te indicam pacientes, ou vão em você, é porque você atingiu um momento importante da sua profissão. Bom, a ideia aqui da entrevista, desse programa, também é ir
pro lado também de business, né? De um lado um pouco mais da parte privada ou da parte particular do médico, né? No sentido da clínica ou do consultório, ou da trajetória aí, da trajetória do médico bem-sucedido no ponto de vista de negócio. E aí a pergunta é, como faz uma clínica bem-sucedida, um consultório bem-sucedido? Ou como faz um médico atender de uma maneira que seja positiva? Eu até gosto muito desse tema, eu costumo falar sobre esse tema, que é a relação médico-paciente, né? A relação médico-paciente tem vários fatores que interferem, né? Porque quando uma pessoa vai no seu consultório, já existe uma tensão prévia, que você vai conhecer uma nova pessoa, assim por diante, né? Você nem sabe se ela é boa, se não é boa, se você vai se dar bem, se tem empatia, não. Quando você está lá dentro, você às vezes vai ter que tirar a roupa, é um momento difícil, íntimo, que você vai ter que contar problemas. E então tudo isso interfere na relação médico-paciente. Então, evidentemente, o consultório do médico tem que ser muito bem montado, muito limpo, principalmente. O médico tem que saber atuar com as mídias, com o computador, mostrar a modernidade. Mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental, ou duas coisas que são fundamentais. Qualidade, quer dizer, se você faz bem, vai dar certo. Mas tem um outro ponto muito importante, cuidar dos detalhes. Os detalhes são fundamentais. A gente às vezes não percebe, descuida dos detalhes, e os detalhes são importantes, né? Coisas bobas que são importantes. Por exemplo, que todo mundo fala, né? Tem uma revista do século passado lá para a pessoa ler, né? E aí isso já mostra que ele não está cuidando dos detalhes, né? Ou mesmo, pelo menos a minha impressão do ponto de vista, para deixar claro, eu não sou médico, mas do ponto de vista do paciente, quando você vai numa clínica e às vezes o banheiro não está bem cuidado, limpo, acho que são pequenas coisas que demonstram a qualidade do total. Isso. Né? Muito legal. Por exemplo, eu posso comentar? Claro. Não, são coisas assim bobas mesmo, né? Que você às vezes não está naquela correria do dia a dia, você não está... Como eu falei, às vezes você está com um problema seu, na sua família, então você não dá atenção, não escuta o paciente. O paciente quer que você escute, é o mínimo, é o básico, é que ele quer que você escute o que ele está falando, né? Isso eu acho que é muito importante. E é lógico, o médico tem que ter uma coisa na cabeça, na minha opinião. Lógico, posso estar errado. Ele tem que ter o seguinte, o paciente quando te procura, ele quer a solução. Mas a solução pode não estar com você. A solução pode estar com o seu colega. Do próprio consultório, às vezes. Então, é importante que você mostre o caminho correto para ele. Então, isso é importante, não precisa ficar com essa coisa, não, o paciente é meu, o paciente não sei o quê. E eu acredito muito na difusão do conhecimento, né? Eu nunca escondi condutas de estudantes, de médicos, eu acho que tem que difundir mesmo. O Brasil ainda tem muita coisa para fazer, não pode difundir, não pode deixar de difundir o conhecimento. Bom, muito bacana, a gente está chegando no nosso última bloco aí de entrevistas. Uma última pergunta, então, que eu acho que é importante, que eu acho que as pessoas têm muito isso na cabeça, de como é que faz uma carreira bem-sucedida. Acho que você comentou que são alguns pontos, algumas trajetórias que você pode traçar. E a gente tem muito isso, muito forte na nossa cabeça, de que o melhor caminho é pela universidade, né? A trajetória acadêmica, e nem sempre esse é o caso. Não, com certeza não é. Nós temos médicos extremamente bem-sucedidos em consultórios, em clínicas, em hospitais particulares. Nós temos pessoas muito bem-sucedidas na indústria farmacêutica, presidente, vice-presidente de indústrias. Se tem médicos em laboratórios, tudo. Você tem pesquisa, você pode ter pessoas cientistas, né, pessoas que estão lá escondidas, de repente aparece com uma coisa muito importante. Tem as aulas, né, a interação com os alunos, com os residentes, que também é importante. Não, você pode ter sucesso em diferentes áreas da medicina. Isso é uma coisa boa da medicina. A medicina tem essa vasta... Tem muita gente até que, por exemplo, faz a medicina, depois faz curso de gestão, de administração, faz gestão de hospitais, e até o médico é muito versátil nessa formação, assim, né?
Então ele pode... E tem que ser cada vez mais, né? Que é o que a gente evidentemente tem que ser bem feito, é muito árduo tudo, mas a gente brinca, né? A pessoa vê o bêbado, mas não vê os tombos, né? Não é sempre que você tem muitas coisas que passam, muitos obstáculos que você tem que seguir, mas sempre com confiança você acaba atingindo o que você quer. Eu fui também presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né? Em 2013, 2014. Então foi um momento muito bom para mim, que foi um objetivo que eu atingi, mas foi muito bom mais para poder ter uma interação com os outros imunologistas e alergistas do Brasil. E aí também provavelmente entra outra habilidade que o médico tem que ter, quando vai mais para essa parte dentro das sociedades. Né? Com certeza. Outros desafios. É difícil você levar tudo junto, né? A universidade, a parte privada, a parte de sociedade médica, né? É difícil levar tudo isso junto, mas tem que fazer, né? Dá aula às vezes pelo Brasil inteiro, viaja muito, às vezes você abandona um pouco a família porque você tem congressos internacionais, essas coisas, livros, né? Eu fiz alguns livros também, né? De imunologia, alergia. Então, tudo isso é muito trabalhoso, mas a satisfação é muito grande quando você vê tudo dando certo, né? Tudo sendo feito. Bom, muito bom esse papo. Estamos chegando na nossa última leva de perguntas e aí vai ser um ping-pong, um bate-volta. Eu faço uma pergunta e aí uma resposta bem objetiva. Então, primeira pergunta é um livro para recomendar. Para recomendar? Bom, é difícil, hein? São tantos livros bons, mas tem um livro que marcou muito para mim, eu não sei porque marcou para mim, porque eu nunca vi outras pessoas falando, que é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Foi um livro que eu acho que todo médico devia ler, e até esse momento tem muito a ver, né? Porque vai descrevendo a morte de forma antecipada, e a gente tem a mania de julgar sempre depois, né, que acontece. E a coisa vai acontecendo, não tem muito jeito. É um livro que marcou muito para mim. Na parte de diversão, assim, eu gosto muito do livro Musashi. Acho que são poucos que gostam, mas eu gostei muito desse livro. É um livro de japonês, assim, é bem legal. A medicina para mim é? A medicina para mim é muito trabalho, muita responsabilidade, muita decisão e ética. O que cansa na medicina é isso, né? Eu acho que a responsabilidade e decisões. A todo momento, se você tem cargos de chefia, alguma coisa, ou atende pacientes, a todo momento você tem que decidir alguma coisa, né? E você é a palavra final, né? Você não tem outras pessoas para te orientar, ou pode até ouvir conselhos, mas a decisão é sua. Um esporte? Futebol, disparado. Eu adoro jogar futebol, jogo 3 vezes por semana, e se eu pudesse jogar 7 vezes por semana, eu jogaria. Bom, entrando então nesse esporte, um time? Palmeiras, evidentemente. Um hobby? Com o Campeonato Mundial em 51, e agora vai ter um agora. Um hobby? Saxofone. Adoro tocar saxofone, eu não sou saxofonista, eu sou um tocador de sax, mas adoro. Adoro, toco todos os dias, gosto muito e adoro tocar uma música que eu gosto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Dr. Fábio, obrigado pela entrevista. Então fica aí o nosso agradecimento, espero que vocês tenham gostado. E a gente fecha o primeiro programa aí dessa série, Anamnese Profissional, um olhar sobre a carreira médica. Agradeço de novo. As portas estão sempre abertas quando o doutor quiser voltar. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.